Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Passaram bem a semana? Louvado seja Deus por esse tempo que Ele preparou para cada um de nós. Mais um dia, mais uma sexta-feira que chegou e nela podemos ver claramente os cuidados de Deus para com cada um de nós, especialmente por esse tempo de culto. Um tempo diferente, né? Onde ainda temos que estar nos reunindo virtualmente, né? Um tempo de devocional, um tempo de culto, porém de forma virtual, mas tendo a certeza de que Deus está presente e de que Ele está falando a cada coração. Eu creio nisso e que tudo aquilo que está sendo transmitido através desses vídeos possa achar morada no seu coração e possa fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Vamos começar esse tempo, meus irmãos, com uma oração. Te convido aí onde você está nesse momento, seja em casa, seja na rua, na casa de alguém, que você possa ter um tempo de oração. Agradeça a Deus pela semana que se passou, pela sua vida, por tudo aquilo que Ele tem feito por você e em você. E também peça para que Ele fale ao seu coração nesse momento de culto, nesse momento devocional. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, poderoso, misericordioso, que tem nos abençoado, Pai. Obrigado porque em tudo nós vemos a Tua boa mão sobre as nossas vidas, agindo ao nosso favor, Pai. Mesmo quando não merecemos, o Senhor vem e nos abençoa, Pai. O Senhor derrama a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Isso é motivo de a gente te agradecer, não somente hoje, mas todo sempre. Que a cada suspiro nosso, nós possamos te louvar e engrandecer o Teu nome por quem Tu és, Pai. Obrigado por esse tempo de culto de jovens, esse tempo especial, Pai, esse tempo separado pelo Senhor para ministrar o coração desses jovens, Pai. Que não seja diferente nessa noite, que hoje o Senhor possa transmitir a Tua verdade, que está lá na Tua palavra, Pai, a verdade que nos transforma, que nos traz vida, que nos leva para perto do Senhor e nos transforma à aparência de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor me conduza, fale através de mim e que cada jovem que aqui está assistindo, Pai, possa ter a mente e o coração abertos para ouvir a palavra, para guardá-la e também para praticá-la. No nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje eu queria meditar com vocês em um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 35 ao 48. Eu não sei se você tem o costume, né, de acompanhar a leitura dos momentos que a gente está lendo, né? Mas eu convido você, né, desafio você a fazer isso, porque você acaba tendo um contato direto com a palavra de Deus, né? Às vezes quando você está ouvindo outra pessoa ler é uma coisa. Agora quando você mesmo lê, eu acho que isso traz um impacto muito bom para você. Então eu te convido aí, pega, nem que for em outro celular, em uma Bíblia física mesmo, abra no texto, até para você conseguir manusear bem a Bíblia, né? Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 35 ao 48. Que é a parábola do servo vigilante. Diz assim: cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas cadeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhes a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Talvez no momento da leitura você acabe não pegando, algumas coisas ou o sentido real de que Jesus estava proferindo essa parábola para os seus discípulos. Mas o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos ali era: meus irmãos, vivam uma vida vigilante. Ou seja, tome cuidado com o que você faz, com o que você fala, da forma, o estilo de vida que você tem vivido, porque nós não sabemos a hora que o nosso Senhor voltará. No caso aqui, Jesus ele usa um exemplo, de um senhor que tinha vários servos. Esse senhor ele viajou para as festas, e naquela época as festas de casamento duravam vários dias, e deixou seus servos tomando conta de sua propriedade. E esses servos tinham uma missão, que era de cuidar daquilo que ele deixou em suas mãos. E aqui o texto diz, Jesus coloca: bem-aventurado aquele que o Senhor chegar e o encontrará fiel e servindo e fazendo a vontade do seu Senhor. Por quê? Porque terá uma recompensa. Porém, aquele que não fizer aquilo que o Senhor pediu será castigado. Ou seja, o Senhor então deixou seus servos com uma missão. E aqueles que foram vigilantes, ou seja, aqueles que cumpriram aquilo que foi ordenado, estes seriam bem-aventurados, ou seja, seriam felizes. O próprio Senhor os serviria. Porém, aqueles que não cumpriram aquilo que o seu Senhor os deixou de ordem, seriam punidos e castigados. E depois Jesus ele compara essa parábola, ou essa história, com a própria vinda dele. Ou seja, Jesus aqui ainda estava com seus discípulos, porém nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas Jesus voltará, meus irmãos. E aqui ele estava falando aos seus discípulos, e a nós também hoje, dando uma instrução e uma orientação, ou seja, seja vigilante, tome cuidado com aquilo que você faz, porque nós não sabemos o dia que Jesus voltará. E como ele nos encontrará? Como servos fiéis e vigilantes, aqueles que cumpriram aquilo que têm aprendido do seu Senhor, ou nos encontrará como servos negligentes, servos que estão vivendo segundo a sua vontade e serão castigados? Essa é a pergunta, meus irmãos. E o texto ele termina com algo que talvez você não entenda direito. Talvez na hora que eu li você falou: nossa, mas como que isso pode acontecer? No versículo 47 e 48, ele diz assim, aquele servo que se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido por muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. E aí ele termina ainda: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, meus irmãos, aqui o que Jesus estava dizendo é o seguinte: aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não cumpre, esse será mais castigado do que aquele que não conhece a vontade do seu Senhor e também fez coisas erradas. Ou seja, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, vocês que conhecem, vocês que me conhecem, vocês que estão ouvindo a palavra toda semana, vocês têm um conhecimento de quem é Jesus e vocês sabem já muitas coisas que vocês devem fazer. Porém, se Jesus volta e vocês não estiverem cumprindo, isso aqui o texto diz, serão mais açoitados, ou seja, o castigo será pior do que aquele que não sabe, não conhece a Jesus, que não ouve sua palavra e tem feito coisas erradas também.
Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, você que conhece, você precisa viver de uma forma diferente. Não é uma opção, é uma obrigação. A partir do momento que nós começamos a conhecer a Jesus e termos contato com a sua palavra, nós necessitamos obrigatoriamente vivermos de uma forma diferente. Porque não faz sentido, nós estamos recebendo um conhecimento, então nós sabemos o que nós temos que fazer. Se nós não fazemos, é porque a gente não quer fazer. Eu gosto muito de uma frase que aparece no filme Homem-Aranha. Não sei qual de vocês gosta de filmes de super-heróis. É um filme que eu gosto, né? É simples, mas é bem legal. O Homem-Aranha, o primeiro filme. Em certo momento, né, o Peter Parker, né, que é o Homem-Aranha não transformado ainda, né? Aquele jovem está no carro com seu tio, chama tio Ben. E ele estava agindo diferente, meio estranho, e o seu tio, ele percebe isso, né? E o seu tio fala uma frase que eu sempre acho muito legal e é bíblica, né? Na verdade, a gente vê o conceito dela achado na Bíblia. Ele diz assim, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Porque ele estava falando isso para o Peter Parker e o Peter Parker, como Homem-Aranha, ele sabia. Ele falou, nossa, eu tenho grandes poderes, porém, através desses poderes eu tenho algumas coisas para fazer, ou seja, grandes responsabilidades. Eu não tenho esses poderes à toa. E olhando para essa frase, pensando nela, nós vemos que a nossa vida com Jesus é da mesma forma. Nós temos grandes conhecimentos, grandes poderes vindo da parte de Deus para conosco. Porém, esses poderes, esse conhecimento nos trazem grandes responsabilidades, meus irmãos. Ou seja, nós precisamos viver e aplicar tudo aquilo que nós temos aprendido, porque um dia isso nos será cobrado. O que muito recebe, muito será cobrado. Nós vimos isso aqui no texto. No último versículo fala isso. Ou seja, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Você que está ouvindo a palavra, você que está caminhando com Jesus, você precisa viver de forma diferente, viver segundo a vontade de Deus, vontade de Jesus. Aquilo que você tem aprendido, coloque em prática. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Ou seja, talvez antes de conhecer Jesus a gente fazia várias coisas, a gente pecava e não sabia o que estava fazendo, ou pelo menos não tinha essa noção de que era errado. Porém agora, meus irmãos, nós sabemos o que é fazer o bem, ou seja, viver de forma que agrade a Deus, longe do pecado. Mas quando a gente não faz isso, nós estamos pecando. Por quê? Nós temos conhecimento e mesmo assim a gente não traz para a nossa vida, a gente não vive aquilo que a gente tem aprendido. Então quando a gente faz isso, a gente tapa os ouvidos, né? A gente até ouve, guarda no coração a palavra, porém não pratica. A gente está pecando, segundo o texto. E lá em Mateus, capítulo 7, versículo 26 e 27, diz assim ainda: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, segundo sendo sua grande ruína. Ou seja, aquela pessoa que ouve os ensinamentos, ouve de Jesus, ouve a palavra dele e não as pratica, o texto diz aqui que ele é comparado a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Ou seja, a pessoa que constrói uma casa na areia, na hora que vem a tempestade, na hora que vem a tribulação, na hora que vem qualquer outra coisa, essa casa vai desabar. Ou seja, ela não está firmada em um lugar sólido e seguro. Ela firmou a vida, ela firmou a casa dela em um lugar perigoso. E é isso que nós fazemos quando a gente ouve a palavra e não pratica, meus irmãos. É como se a gente estivesse estruturando a nossa vida em um lugar que está prestes a desabar. Ou seja, quando vir uma ventania, uma tempestade diante da nossa vida, a gente cai. E a gente vai viver longe de Deus. Porém, nós sabemos que nós estamos prestes a receber nosso Jesus novamente. Jesus está voltando. E nós não sabemos quando. E nem o momento que ele voltará, meus irmãos. Por isso que nós precisamos estar vigilantes, atentos, tomando cuidado da nossa vida, com aquilo que nós temos feito. E concluindo aqui, eu vejo que, meus irmãos, todos nós estamos tendo contato com a palavra de Deus e com os ensinamentos que ela traz. Sendo assim, todos nós já sabemos bastante sobre Jesus e conhecemos sobre ele e sobre sua vontade para com a nossa vida. E a pergunta é, o que temos feito com isso?
O que você tem feito com todo o conhecimento que você tem sobre Jesus, sobre toda a palavra que você tem ouvido, sobre todos os ensinamentos dele. O que você tem feito com isso? Você tem praticado? Ou você tem ouvido e continuado vivendo da sua forma, da forma que você quer viver? Temos vivido aquilo que temos aprendido ou estamos sendo indiferentes à palavra de Deus? O desafio, meus irmãos, que Jesus nos traz é que sejamos vigilantes. Sejamos vigilantes, se esforçando para viver o que nós temos ouvido. Se esforce para viver aquilo que você tem sido desafiado. Hoje o desafio é você ser vigilante. Olhe para a sua vida. Olhe para as suas atitudes, se lembre de tudo que você já aprendeu de Jesus. Viva aquilo que você tem ouvido. Viva aquilo que você conhece de Jesus. Não seja indiferente com a palavra de Deus, porque Jesus está às portas. Nós não sabemos o momento que ele voltará. E quando ele voltar, como ele vai te encontrar? Como ele vai encontrar a sua vida? O que você tem feito na sua vida? Você tem vivido uma vida para agradar a Deus ou você tem vivido uma vida para agradar o seu coração, a sua carne? Essa reflexão para você, meu irmão. Pense naquilo que você tem feito e se decida por viver de acordo com a vontade de Deus, ouvindo a palavra dele e praticando, colocando em prática aquilo que você sabe que você deve fazer. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai, que nos exorta, nos desafia e nos faz refletir, Pai. Olhando para a nossa vida e percebendo de que forma nós temos vivido, porque sabemos que temos ouvido, Pai, muito do Senhor, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Tua vontade para a nossa vida, mas muitas vezes a gente não vive essa vontade, a gente prefere ficar indiferentes com a Tua palavra, ou seja, ouvir, mas não praticar, Pai, e sabemos que isso será cobrado de nós, porque a Tua palavra nos diz em vários textos que nós lemos aqui hoje, aquele que muito recebe, muito lhe será cobrado, Pai. Então nós já temos um conhecimento de pessoas que precisam viver de acordo com a Tua vontade, viver para Te agradar. Nós já temos conhecimento bastante para sermos mais parecidos contigo. Ajude, Pai, nos ajude cada um desses jovens, Pai, que muitas vezes tem tido dificuldade de praticar, de aplicar a palavra na vida. Eu peço que Teu Espírito Santo, que habita no coração de cada um deles, os abençoe, abra a mente, traga clareza, Pai, ânimo para eles viverem a Tua vontade de uma forma perfeita, que Te agrade e que traga benefícios para a vida deles, Pai, em nome de Jesus, que eles entendam que viver aquilo que eles conhecem da Tua palavra é algo maravilhoso para eles, porque dessa forma eles estarão caminhando num caminho seguro, um caminho que leva para a vida abundante aqui na terra e para a vida eterna com o Senhor, Pai. Abençoe cada um dos meus irmãos, Pai. Os ajude, faça refletir nesse final de semana sobre essa palavra. E que o Senhor traga mudança de mente, de coração e de estilo de vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós e também através de nós, Pai. Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe você. Você possa ter uma noite abençoada. Guarde essa palavra. E pratique essa palavra, reflita sobre ela, ouça de novo se precisar, leia os textos os quais eu li, medite, pense e que o Espírito Santo te transforme e te leve a caminhar segundo a vontade de Deus na direção dele. Ótimo final de semana e que todos possam ficar na paz de Jesus. Grande abraço.